Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo nesse canal. Eu sou a pastora Liliane Navarro e estamos de volta com mais um curso básico de teologia. E hoje eu trago para você um assunto muito importante, muito especial, que se chama os atributos de Deus. Hoje você vai entender o que são atributos de Deus e por que é tão importante você ter o conhecimento dos atributos de Deus, né? Mas antes de qualquer coisa, eu peço que você entenda e que deixe isso claro na sua mente. Ninguém consegue definir ou explicar Deus, né? Ninguém pode fazer isso porque o homem ele é limitado e Deus é ilimitado. Mas desde muito tempo os teólogos, né, alguns estudiosos, né, eles procuraram expressar de uma forma que deixasse mais claro, né, e facilitasse mais o entendimento do homem a esse estudo, né, a conhecer a Deus, a entender um pouco mais de Deus, mesmo tendo a convicção que Deus não é definido e que não conseguimos explicar completamente sobre Deus. Mas para que você entenda melhor sobre os atributos de Deus, né, eu te preparei aqui alguns estudos, algumas questões necessárias para que você possa entender. Mas antes de iniciarmos, eu quero te convidar a irmos no dicionário da língua portuguesa, para que você possa entender um pouco mais o que significa a palavra atributos e os atributos de Deus, para que você possa ter um bom conhecimento. Então, o que são atributos de Deus, né? Aqui no dicionário de português, a palavra atributo, né, define-se como características, propriedades, qualidades, símbolo e emblemas, né? Então, o termo atributo, em sua aplicação às pessoas e às coisas, significa algo pertencente ou a alguém ou alguma coisa, né? Então agora você já tem uma noção melhor do que significa esses atributos, né? Pode ser definido como qualidade ou características, né, essenciais e permanentes, distintiva e que pode ser afirmada. Então aqui nós vimos no dicionário, né, nós entendemos então o que é a palavra atributo, né? Então, atributo de Deus é uma característica própria, né? É vinda dele mesmo. Ele não criou os seus atributos por causa do mundo, por causa das pessoas, por causa das coisas, ou porque alguém criou nele. Não, é próprio, é dele mesmo, são suas características próprias que ninguém muda, que não diminui, que não pode se tirar, né? Ela é permanente, tá? Agora a pergunta é, né? Por que nós, né, temos que entender ou estudar sobre os atributos de Deus? Por que eu devo saber sobre os atributos de Deus? Bem, você precisa saber sobre os atributos de Deus, você precisa entender a natureza de Deus. Você precisa conhecer, né, e entender que Deus ele é ilimitado, né? Deus ele é eterno, Deus ele é supremo, Deus ele é superior a qualquer coisa. Então nós precisamos ter um entendimento disso, porque até mesmo isso nos leva a ter um aumento da nossa fé, né? Porque nós passamos a conhecer. Ao estudarmos sobre os seus atributos, mesmo o homem sendo limitado, porque Deus é ilimitado, mas mesmo assim podemos vislumbrar, né, o seu caráter e entender um pouco mais de Deus. Mesmo nós sabemos que o homem é limitado, que o homem jamais vai conseguir colocar as palavras que realmente defina Deus por completo, né? Mas ele tentou colocar, né,
de uma maneira onde nós viemos entender que o homem é limitado, mas Deus é ilimitado. E através desse estudo, dessa base, dessa separação, né, dessas características que os teólogos colocaram, nós podemos ter uma noção básica, né, e quando nós nos aprofundamos, até profunda, do que as características, né, os atributos de Deus, né? Então hoje você já se fortalece mais já nisso, ou seja, os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Aqui nós entendemos que nós não estamos colocando somente em relação ao homem, mas em cima de tudo que existe, em cima de tudo que você vê e até o que você não vê, Deus está acima de tudo isso, né? Deus está infinitamente acima de tudo isso. Mas agora nós vamos entender como são classificados, né, os atributos de Deus. Como são classificados os atributos de Deus? Bem, para que você entenda de uma maneira melhor sobre os atributos de Deus, alguns teólogos eles colocaram de duas maneiras, né? Fizeram duas classificações para que nós pudéssemos entender melhor sobre isso. A primeira dela é os atributos incomunicáveis de Deus, que são os atributos naturais de Deus. E a segunda são os atributos comunicáveis, né, que são aqueles atributos morais de Deus. E nós vamos falar um pouco mais sobre eles. Só que hoje nós vamos falar da primeira classificação, né, que são os atributos naturais, né? Nós vamos colocar aqui um pouco mais para que você possa se fortalecer e se firmar mais e aprender um pouco mais. E no outro vídeo nós vamos colocar sobre os atributos morais de Deus. E falando sobre os atributos naturais de Deus, vamos conhecer a primeira aqui que eu separei para você. Vamos lá. É a eternidade. Bem, a eternidade de Deus, ela é uma duração infinita. Ela não tem começo e nem fim. Então, isso é a eternidade de Deus. Ela não tem início e nem fim. Ela simplesmente é. Né? Ela é eterna, permanente. Não se desfaz, ninguém apaga, ninguém diminui, ninguém muda. Ela é eterna. Ela é permanente, né? Ou seja, ele conhece os acontecimentos presentes, contudo o passado, presente e futuro são igualmente conhecidos para ele. Mas já para nós, né, o passado, o presente e o futuro, eles são feitos por etapas, por parte, dia após dia. Mas para Deus, ele tem o poder, né, de ver tudo isso em um só momento, de pôr tudo isso em um só momento, mas Deus não é, né, limitado como nós somos, né? Por isso nós vamos por etapas. Veja bem o que Moisés escreveu sobre a eternidade de Deus, dizendo: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra, o mundo e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes da formação do mundo, antes da formação da terra, ele já era Deus. De eternidade a eternidade, ele será Deus. E você pode confirmar isso lá no Salmo 90, no versículo 2, né? E agora vamos falar de mais uma aqui, a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus não admite a possibilidade de mudanças e nem sombra de variações, na qualidade de ser infinito, absoluto, independente e eterno. Deus está acima de possibilidades de mudanças e variações. Olha o que diz o apóstolo Tiago. Ele escreveu sobre a imutabilidade de Deus, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode
existir variação ou sombra de mudanças. Tiago 1,17. Então nós observamos aqui que Deus, ele é permanente, né? Não existe uma mudança, ele não é como um homem. Por exemplo, se o homem às vezes se chateia, fica com raiva, né? Ele muda de opinião, ele muda de pensamento e muitas vezes ele muda até de atitude. Mas Deus, ele não se deixa por levar, né? Deus, ele é permanente, né? Aquilo que Deus tem para mim, tem para você, ninguém pode mudar. Somente Deus vai permanecer, vai fazer acontecer na minha e na sua vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Que nós podemos conhecer do nosso Deus, né? E aqui você vai ver também a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é um termo teológico que se refere ao conhecimento e à sabedoria, né, infinitos de Deus. E a sua capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas. Calvino definiu a onisciência como aquele atributo mediante o qual Deus conhece a si mesmo e todas as outras coisas, em um só e simplíssimo ato eterno, né? Davi escreveu sobre a onisciência de Deus dizendo: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. É demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Salmo 139, de 2 a 6. Você entendeu sobre a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. O poder de Deus não é condicionado nem limitado por qualquer pessoa fora dele mesmo. O poder, ou seja, a eficiência de fazer acontecer as coisas, é um atributo de Deus. Deus é a causa originadora do universo e nele o seu poder opera sempre. A palavra onipotência deriva de dois termos latinos, né? E aí eu vou deixar para você os dois termos em latim, né, que você pode observar e ler, que significam todo poder. Esse atributo significa que seu poder é ilimitado e que ele tem poder de fazer qualquer coisa que queira que seja feito. Olha só que coisa extraordinária. Deus pode fazer todas as coisas, nada é demais ou difícil demais para Deus. Para ele, tudo é possível. Jesus também revelou a onipotência de Deus dizendo: mas para Deus nada é impossível. Mateus 19, 26 é o que confirmamos na palavra do nosso Deus, né? Agora vamos falar da onipresença do nosso Deus. Aleluia! Né? Porque a palavra onipresença deriva de dois vocabulários latim, né, que vai estar aí para você ver que significa tudo. Onipresença de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus ou à sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi também escreveu sobre a onipresença de Deus dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho com os confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo: as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e as luzes são as mesmas coisas.
Salmo 139, 7, 12. Então aqui nós falamos um pouco sobre os atributos naturais de Deus, né? Nós não falamos de todos, mas nós tiramos uns importantes aqui e colocamos para você. Mas não deixe de se aprofundar mais nesse assunto e buscar mais a presença do nosso Deus e aprender mais sobre ele. E no próximo vídeo nós vamos aprender sobre os atributos morais de Deus, que também são muito importantes que você venha conhecer. Se você ainda não compartilhou, compartilhe este vídeo. Ajude esse canal a crescer e evangelize também através desse vídeo. Porque aqui eu passo, né, o conteúdo, o assunto e você evangeliza, né? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e até a próxima aula.